Olá, tudo bem? Vamos à sua dose diária de notícias? Hoje é terça-feira, dia 12 de maio. Entre os assuntos de hoje, a divulgação, uma exibição daquele vídeo ministerial em que, segundo Sérgio Moro, o ex-ministro teria sido pressionado a trocar o comando da Polícia Federal. Fontes que tiveram acesso a essa gravação confirmaram essa versão de Moro. Durante a tarde, 3 ministros de Estado prestaram depoimentos à Polícia Federal. E eu vou falar também sobre aquele decreto de ontem à noite do presidente que torna como atividades essenciais salões de beleza e também academias. Esse decreto gerou muita polêmica ao longo dessa terça-feira. E a terça-feira teve muita notícia, foi muito cheia, então é claro que eu vou trazer outros assuntos para você nesse resumo de hoje também. Só não se esqueça antes de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. E agora vamos começar. Mais um dia, gente, de bastante expectativa naquele inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas ações da Polícia Federal. Hoje, no finalzinho da manhã, foi exibido aquele vídeo de uma reunião ministerial em que, segundo Sérgio Moro, ele mesmo, o ex-ministro, teria sido coagido, pressionado, melhor dizendo, a trocar o comando da Polícia Federal. Participaram dessa exibição, desse vídeo, o Moro, a defesa dele, procuradores, delegados da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Segundo a defesa do Sérgio Moro, logo depois que assistiu à gravação do vídeo, tudo o que foi tratado naquela reunião e que foi exposto nessa gravação comprova a versão do cliente. Nada, ainda segundo a defesa, fere a segurança nacional e, por isso, o advogado defende que o vídeo seja divulgado na íntegra. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, pessoas que tiveram acesso a essa gravação, o presidente disse durante essa reunião que, se fosse necessário, trocaria o próprio comando da Polícia Federal e até mesmo o cargo do ministro da Justiça, colocaria outro ministro da Justiça, na ocasião o ministério era ocupado pelo Sérgio Moro, para evitar uma perseguição. Ele chamou as investigações da Polícia Federal como uma perseguição aos seus familiares. Ainda segundo a reportagem da Folha, delegados de Polícia Federal disseram que, diante do que foi falado nessa gravação, diante desse cenário, fica difícil um arquivamento de denúncia pela Procuradoria-Geral da República, o que dificulta aí a vida do presidente Jair Bolsonaro. À tarde, 3 ministros de Estado, também adiantei ontem aqui no Dose de Notícias para você, o Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Luiz Eduardo Ramos, secretário de Governo, também prestaram depoimentos à Polícia Federal. Ontem, 6 delegados da Polícia Federal também participaram de oitivas, também disse ontem para você, entre eles o Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, e também o Alexandre Ramagem, que foi aquele indicado pelo presidente, mas que teve para a diretoria-geral da PF, mas que teve a nomeação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Também, segundo informações de pessoas que tiveram nessa reunião, o Ramagem teria negado, aliás, qualquer laço de amizade muito íntimo com familiares de Bolsonaro e disse que ele era benquisto pela família, mas não que houvesse essa intimidade. E disse ainda que sofreu uma tentativa de desqualificação por parte do ex-ministro em relação ao seu trabalho. Ramagem disse que não foi aprovado pelo ministro Sérgio Moro, não teve a nomeação aprovada pelo ministro Sérgio Moro, porque ele não fazia parte do grupo de delegados da Polícia Federal que eram mais próximos ao ex-ministro. O assunto agora é Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro decretou ontem que, a partir de agora, salões de beleza, barbearias e academias esportivas fazem parte do grupo de serviços essenciais. Durante coletiva de imprensa ontem, com ministros no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, foi surpreendido, ficou visivelmente surpreso com a informação de que esses setores agora fazem parte desses serviços considerados essenciais. Ele não tinha sido comunicado
pelo que pareceu dessa decisão do presidente, pelo presidente, mas os jornalistas, durante a coletiva de imprensa, questionaram esse fato ao ministro e ele simplesmente foi pego de surpresa e não soube como reagir, o que responder. Veja um trechinho da entrevista. Que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí saiu hoje, isso. Ainda durante a coletiva, o Taish anunciou um plano de políticas de isolamento social voltado para estados e municípios, que vai ser divulgado a esses entes federativos e também essas cidades a partir de amanhã. Taish explicou que caberá aos governos e prefeitos, baseando-se aí nas realidades de cada cidade, de cada estado, adotar as diretrizes previstas nesse plano mais indicadas para suas regiões. Sobre esse decreto presidencial, vários governadores já se manifestaram dizendo que não vão aderir a essa determinação do presidente e que vão continuar com as políticas de isolamento que já estão em vigor em seus estados, em suas regiões. Agora a gente vai lá para o Amazonas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, continua tramitando aquele pedido de abertura de processo de impeachment contra o governador e também o vice-governador do estado pela má gestão de ações de enfrentamento à Covid-19. Você vai ouvir agora uma explicação da jornalista Cíntia Blink, que está acompanhando de perto toda essa movimentação política lá direto de Manaus. Vamos assistir. O Sindicato dos Médicos do Amazonas entrou com um pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida. Agora esse pedido tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e hoje deveria ter sido formada a comissão especial. Ela que vai dizer se esse pedido deve continuar tramitando na Assembleia ou se deve ser arquivado. Mas não foi isso que aconteceu na sessão dessa terça-feira. O que aconteceu foi um grande acirramento entre situação e oposição. A base do governo ficou questionando se o presidente da casa, o deputado Josué Neto, pode mesmo dar prosseguimento aí, pode presidir as sessões em que o processo do impeachment é o assunto. Por que esse questionamento? Acontece que ele naturalmente é o próximo a ocupar ali o cargo de governador. Se o governador e o vice caem, ele temporariamente, pelo menos, vai ocupar esse cargo. E esse foi o grande debate na sessão de hoje, que começou 10 da manhã e terminou depois das 2 da tarde, claro, horário de Manaus. Por enquanto, a discussão está assim aqui no Amazonas sobre o impeachment do governador e do vice-governador. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram hoje uma medida provisória que extingue o Fundo de Reserva Monetária do Banco Central. Uma mudança proposta pelos deputados vai direcionar os recursos desse fundo, estimados aí em cerca de 9 bilhões de reais, para ações de enfrentamento à Covid-19. A proposta agora segue para análise dos senadores. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o setor de serviços caiu 6,9% em março. Foi o pior resultado desde 2011. Segundo o Instituto, essa retração toda está relacionada à desaceleração da economia por conta das medidas de isolamento para conter a pandemia. Agora eu mostro para você como está a cotação do dólar, como o dólar fechou nessa terça-feira. R$ 5,86 no fim das operações do dia, mais um recorde. E o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 1,51%. Agora acabou, eu espero que você tenha gostado do resumo de hoje. Se foi o caso, não se esqueça, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. A gente se vê amanhã. Um beijo para você.